Nós compramos uma casa nos Estados Unidos, para ser mais específico, na Flórida, próximo a Orlando. Esse vídeo eu quero te mostrar as nossas primeiras percepções sobre esse tipo de negócio, para que você talvez possa fazer o mesmo. Vamos lá. Se você não me conhece, me chamo Edwards Miranda. Esse vídeo aqui ele é feito totalmente sem roteiro, sem edição, com um objetivo muito simples: fazer com que você aprenda sobre o mercado imobiliário, sobre o mercado de leilão de imóveis, de uma forma mais natural, para que não tenha todo um roteirinho, uma coisa bem definidinha, a ponto de que pareça até ser irreal. Então essa é a ideia. Se você me segue há muito tempo, você já deve ter ouvido eu falando disso, de que eu não acredito que só exista uma única forma de você comprar imóveis. Eu não sou defensor de da bandeira de leilão de imóveis a todo custo. Diferente de muitas pessoas que atuam nesse mercado, eu acredito que leilão de imóveis é apenas um caminho, dentre vários outros. O objetivo sempre é a gente comprar imóveis. Os investimentos são os imóveis, de forma barata, óbvio. Mas o leilão de imóveis ele é só um caminho, é só uma das formas. Então eu sempre deixo bem claro para todas as pessoas: se você tem uma forma barata de se comprar imóvel, vá em frente e compre, não tem problema algum. Porém, é importante falar que, inevitavelmente, uma das formas mais democráticas de se comprar imóveis hoje é através de leilão, por alguns motivos. Além dele ser uma grande escola, no sentido de que você aprende diversas coisas, você aprende sobre documentação, você aprende sobre mercado, você aprende sobre reforma, você aprende sobre venda. Então ele é uma boa escola, em um ambiente um tanto quanto controlado. Ele é também uma forma barata. Porque diferente de outros métodos que inevitavelmente você precisa de mais grana para iniciar, no leilão você começa com pouco, às vezes com 5%. Então eu sempre digo que é uma forma viável, mas nunca fique travado achando que essa é a única forma. Então a gente sempre teve vontade de comprar um imóvel aqui e nessa viagem a gente não, vamos comprar. E a gente decidiu ir por esse caminho. Antes, eu já queria mostrar para vocês como que é essa casa, só para vocês entenderem. O contrato ainda não foi assinado, tá para assinar agora segunda, mas tá já, vamos dizer, em vias de. Então, esse é o imóvel. Por incrível que pareça, a gente foi lá ontem, sexta-feira, a gente foi lá no imóvel. Porém, a gente é meio burro e esqueceu de tirar fotos do imóvel. Eu vou explicar como é que funciona. Esse é basicamente o imóvel. Ele é uma townhouse, que eles chamam, né? Que é basicamente um conjunto de várias casinhas e a gente comprou uma delas. O imóvel é este daqui. Ele é uma sala-cozinha. Ele tem aqui a geladeira já, fogão e lava-louça. Ele não tem, no caso, uma lave-seca que é de lavar roupa, né? Então isso é bem comum aqui nos Estados Unidos, mas já não veio com ela. A lava-roupa fica aqui. Essa porta para trás aqui dá para o estacionamento. Então aqui nos Estados Unidos é bem comum você chegar no imóvel, à frente dele a casa não parece ter garagem, não parece ter nada. Só que sempre costuma ter uma vielinha atrás, tipo uma rua estreita, que pessoas não podem transitar, só quem mora ali, porque ali é a entrada do carro onde você vai deixar. Então aqui tem 2 vagas de garagem. É um apartamento pequeno, mas para efeitos práticos é ok para a região. Tem um que eles chamam de meio banheiro, né? Somente o lavabo, que a gente conhece. Aí a parte de cima que é o quarto, tem 2 quartos com closet e um banheiro. Onde está o banheiro? Aqui, um banheiro. É comum ter essa banheirinha aqui de banheiro. Essa aqui é a parte de trás, um que nem pode se chamar de quintal, né? É um espacinho aqui e aqui são as vagas de garagem, só para vocês entenderem. E no condomíniozinho tem uma pequena piscininha.
Esse é o tipo de imóvel que a gente comprou. Era o que eu queria mostrar para vocês logo de início. Tá, Edwards? E como é que vocês estão comprando esse imóvel? Como é que funciona? Aqui, o mercado de leilão é um pouco diferente do mercado de leilão brasileiro. Na verdade, um pouco não, é bem diferente, tá? Aqui, diferente lá no Brasil, em que a gente trata o mercado de leilão como uma coisa única, lá aqui nos Estados Unidos, ele é de forma por condado. Então, meio que cada condado tem as suas regras. Existem leilões aqui por falta de pagamento de imposto, a mais variada forma, então tudo depende. Aqui tem até alguns formatos bem interessantes em que você compra dívida. Então, tem algumas pessoas que estão devendo por condado, aí você financia o condado a taxas de 25% ao ano, recebendo juros para manter essas casas. É algo bem fora do comum, assim, bem diferente do nosso caso. Mas no nosso caso específico, a gente queria casa em Orlando. Edwards, por quê? Porque é o lugar que a gente mais conhece aqui dos Estados Unidos, é um lugar onde tem muito brasileiro, é um lugar onde é caro você vir para cá para ficar por temporada. Então a gente pensou inicialmente, cara, vamos comprar uma casa de para fazer Airbnb. Isso aqui é ótimo, vai ser bom. E começamos a procurar. Começamos a procurar num leilão aqui em Orlando. Só que aqui tem uma peculiaridade. Os imóveis que vão a leilão, eles ficam disponíveis em um site. Nesse site, você consegue já ver, por exemplo, os leilões que vão acontecer no ano que vem, no mês que vem, e com alguma parte dianteira, assim. Só que você consegue negociar com o proprietário antes de que esse imóvel vá a leilão. E é o caso que a gente está fazendo. Porque assim, aqui em Orlando especificamente, que é onde eu estou gravando esse vídeo, a gente não pode fazer arrematação em leilão financiado, teria que ser à vista. Esse imóvel, como eu mostrei para vocês, ele varia ali numa faixa na venda de 250 a 270 mil dólares. E a gente está comprando ele por 165 mil. Então é um baita de um desconto a preço de leilão. Só que a gente não está comprando efetivamente em leilão. A gente está fazendo um acordo. Então, através desse site, a gente tem todos os dados do proprietário e aí a gente negociou com ele de fazer uma compra. Só que 165 mil, se você for fazer a conta em reais, a gente está falando ali 165 vezes 0,6, vezes 6 reais, né, melhor dizendo, a gente está falando de quase R$ 1 milhão. É um baita de um dinheiro. A gente não quer, eu não diria desperdiçar, mas a gente não quer investir esse dinheiro assim de uma forma, é muita grana para o mercado que a gente não conhece. O que a gente fez? Cara, a gente quer financiado, como é que a gente faz? Aí a gente tem um problema, crédito. A gente abriu nossa conta bancária internacional aqui dessa vez, então obviamente que não nos dão crédito por isso. Aqui crédito é uma coisa de construção, é um pouco diferente do Brasil, de que tem lá todos os sistemas de score, aquela coisa toda. Aqui meio que você vai fazendo um relacionamento. Então basicamente a gente abriu a conta, recebe um cartão de crédito pré-pago, vai gastando nesse cartão de crédito pré-pago, aí provavelmente na nossa próxima viagem a gente receba um cartão de crédito normal, que a gente possa usar crédito, e aí vai utilizando, e aí eles vão liberando mais crédito à medida que a gente vai utilizando. Então, meio que crédito bancário estava fora de cogitação. Só que aqui eles têm um formato diferente. Aqui você pode financiar diretamente através do vendedor. Então, o vendedor, pensa que eu estou vendendo uma casa para você. O vendedor, ele chega e fala assim, cara, eu aceito que você me pague parcelado. É mais ou menos uma alienação fiduciária tradicional que aconteceria no Brasil. Vai ser feito tudo através, vai ter um garantidor que seria, vamos dizer assim, o próprio cartório. Então, toda a documentação a gente assina contrato, registra isso, o imóvel já será meu. Então, eu já serei dono, já poderia alugar, aquela coisa toda. Só que estarei pagando uma parcela mensal para o antigo proprietário. Se por um acaso eu deixar de pagar, esse proprietário vai e executa o imóvel e toma ele de mim como se fosse o banco.
da mesma forma que um banco faria. Então é bem legal isso. A gente conseguiu uma taxa muito boa em vistas de Brasil, isso é muito sensacional. Os 165 mil que a gente acordou, a gente fez a juros de 5% ao ano, dando uma entrada de 30 mil dólares. Então a gente vai pagar algo em torno de 180 mil reais de entrada e o restante vai ser totalmente financiado. Qual que é a vantagem disso? Aqui a gente fez um contrato, inclusive, de que as parcelas a gente vai pagar como se fosse em 30 anos. Então, ele dividiu ali em 30 anos. Só que quando chegar no 10º ano, a gente se compromete a fazer um pagamento, que é a quitação desse imóvel. Então, é meio que um financiamento de 10 anos, porém, com parcelas de 30. Qual que é o objetivo disso? Quando chegar lá para os 10 anos, o imóvel já vai ter valorizado de preço, então hoje a gente está pagando 165, ele vale 260. Provavelmente, daqui a 10 anos, ele deva estar valendo, vamos chutar baixo, uma taxa de 4% ao ano. Não dá para fazer essa conta assim de cabeça, eu não, como eu disse, sem roteiro. Mas vamos dizer que ele esteja valendo seus 400 mil dólares. A gente vai no banco, financia esse imóvel, então recebe esse dinheiro, e aqui é possível fazer isso, você refinanciar o seu próprio imóvel. A gente refinancia esse dinheiro, esse imóvel, a gente recebe 400 mil dólares, paga o que resta para o antigo dono, e o restante do dinheiro a gente pode investir mais aqui. Essa é mais ou menos a estratégia que a gente faz no Brasil com o consórcio, porque lá não existe a ideia do refinanciamento. Aqui existe, então isso facilita bastante. Então, quais são as percepções? Cara, eu achei bem interessante. Essas modalidades são mais facilitadas. O acordo que a gente faz é algo muito rápido. As pessoas são mais confiáveis e menos desconfiadas. Isso é algo interessante no Brasil. Quando a gente vai fazer qualquer acordo, boa parte do processo em uma negociação com a outra pessoa parece que demonstrar que você não é um golpista. Aqui não parece ter tanto disso. Fazer o acordo foi muito simples. Quando a gente decide, legal, você é comum de você ter o seu corretor, aqui eles chamam de Real Estator, acho que é Real Estator, que é o corretor imobiliário, que ele meio que vai e faz tudo isso. Então lá a gente encontrou com o Jesus, que é um corretor que foi indicado pra gente. Lá ele já entrou na casa, abriu tudo, mostrou, explicou como é que funcionava, falou da região e nos explicou um pouquinho. E ele já tava com o contrato lá. Se a gente assinasse, já tava tudo certo. Só que eu falei, cara, não, calma aí. Vamos assinar. Meu inglês é um pouco limitado, então eu preciso de tempo. Eu não queria assinar nada correndo. E aí, o que a gente fez, até por uma questão de indicação, é o que eles chamam de under contract. O que é under contract? É um contrato antes do contrato. No Brasil, ele seria o equivalente ali ao contrato de intenção de compra. Seria mais ou menos isso. E então foi mandado isso para o nosso e-mail. Eu estou lendo, analisando todos os detalhes. Na assinatura, eu vou ter que pagar 1% do valor que eu estou comprando o imóvel. Então, dos 165 mil, eu vou ter que dar 1.650 dólares, que é como se fosse assim eles chamam de down payment, que é a ideia de você dar um sinal. Cara, eu estou interessado mesmo, eu não estou aqui só de firula, só para atrapalhar. Tá aqui o dinheiro, eu vou seguir em frente. E nesse período, o que eu vou fazer? Eu tenho 7 dias para fazer o que eu quiser. Analisar o imóvel, desistir, pensar, enfim. Nesse processo, a gente contrata aqui o que no Brasil seria tipo um pedreiro, mas ele é mais comum acontecer isso em carro. Você já comprou o carro, você já deve ter feito uma vistoria cautelar, em que você manda o carro para o lugar e eles verificam tudo do carro, se é original, se não é, se tem problema, se não tem, enfim. Essa é a ideia. E aí a gente vai chamar um cara que cobra mais ou menos ali seus 300 dólares, para ele vai lá no imóvel e ver tudo do imóvel. Se o imóvel tem infiltração, se o imóvel está com problema de vazamento, se tem isso, tem aquilo. Porque daí nesse processo a gente pode fazer duas coisas. Ou a gente pode desistir da compra e receber o dinheiro de volta, esse 1.650 que a gente pagou. Ou a gente vai e fala, cara,
seguinte, tá quebrado, sei lá, o chão, e eu vou gastar pelo menos aí US$ 10.000 para consertar. Eu preciso ceder esse desconto aí. E a gente vai e muda esse preço, entende? Então, é algo que parece bem interessante nesse sentido. Isso provavelmente vai acontecer na segunda-feira. Deu tudo certo. O cara falou que tá super ok. Aí sim, a gente vai para o contrato. Assinando o contrato, aí a gente vai e faz o pagamento da entrada, aqueles US$ 30.000, e o restante financiado anualmente. Uh, a parte legal, esse imóvel, aqui a parcela que eu vou pagar diretamente para o proprietário é algo em torno de US$ 780, é o que está no contrato. Só que a gente tem alguns outros tipos de pagamento. Tem um pagamento lá de US$ 400 que eu pago, que é como se fosse um imposto. E eu tenho também um outro pagamento, que é uma, como eu posso dizer, é um tipo de taxa, como se fosse um IPTU da vida. Só para você entender aqui, quer ver? Eu vou compartilhar isso daqui com vocês. Como eu disse, isso aqui é sem roteiro, a ideia é que você aprenda, ou melhor, que você entenda o que eu estou fazendo. Aqui a ideia não é falar para você que sou a melhor pessoa nesse sentido. A ideia é só mostrar algo que a gente está fazendo mesmo, tá? Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui. Não sei se vocês estão vendo, acho que estão. Essa aqui é uma foto de uma conta, mais ou menos. Então, o preço do imóvel tá no preço antigo, antes da gente conseguir negociar, diminuímos o preço, mas aumentamos um pouco a taxa. A parcela estimada vai ficar em algo em torno disso aqui mesmo. Só que, ó, a gente paga uma parcela pro proprietário de 700 e pouco, a gente paga esse HOA, sinceramente eu ainda não entendi direito o que é, de US$ 480, e a gente paga mais uma taxa de US$ 1.400 por ano, que é dividido nas parcelas. Então, meio que é nesse formato. Então, vai dar um total de pagamento aí mensal de uns US$ 1.400, a locação. Aí vem a parte legal. Essa região, aqui nos Estados Unidos, eles são muito ligados a você trabalhar próximo onde você mora. Esse imóvel especificamente, ele não pode ser feito Airbnb, porque ele está numa região em que não aceita isso. Então não é liberado fazer isso. Então ele só pode ser feito aluguel de forma perene, né? O aluguel tradicional. Então aí tem algumas características bem específicas. Por exemplo, aqui eles gostam de morar próximo ao trabalho, e também tem uma questão muito forte de que as escolas ao entorno do imóvel em que você está querendo, elas dizem muito a respeito do preço que aquele imóvel condiz. Então, por exemplo, aqui, esse imóvel que a gente está comprando, que vai dar ali uma parcela de US$ 1.400, o mais barato nesse mesmo condomínio, ele foi alugado por US$ 600. Só que ele era menor e não estava reformado. Um maior, que é um pouco parecido com esse que a gente está comprando, ele foi alugado por US$ 1.450, sem estar reformado. O corretor falou que facilmente a gente consegue alugar ali por 1.600. A gente está estimando ali US$ 1.500, US$ 1.400. Nossa preocupação não é ter o que eles chamam de cash flow, que é você receber mais do que você paga. A nossa ideia principal é ficar no 0 a 0. Se ficar no 0 a 0, se eu não tiver que colocar dinheiro nessa operação mensalmente, para a gente tá ótimo. Por quê? Por dois motivos. Eu estou aprendendo, eu estou tendo um imóvel que tende a valorizar, tá? Enquanto isso, eu vou trabalhando meu crédito. Daqui a pouco, eu venho e financio no banco esse meu imóvel e pego uma parcela menor, mais alongada, para ficar mais tranquilo, sacou? Essa é a ideia principal, então eu não estou tão preocupado em fazer dinheiro agora, eu estou querendo aprender. A parte legal,
eu fiz umas buscas. O imóvel que a gente tá, ele fica nessa região aqui, ó. Uhum. O imóvel fica nessa região aqui, em Winter Haven, tá? É nessa região aqui. E aqui nos Estados Unidos, uma coisa que define muito bem o preço de um imóvel, por incrível que pareça, são as escolas. Quando existe uma escola, quanto melhor são as escolas próximas ao imóvel, mais caro esse imóvel tende a ser. Então isso é uma coisa muito legal que a gente viu. Isso a gente não sabia e foi descobrindo ao longo do tempo. E aqui é uma coisa interessante, porque assim, ó, como você pode ver, eu peguei esse site aqui, ele nos dá notas de escola baseada em 3 grandes índices, tá? De progresso estudantil, do progresso do aluno, né? No valor, nas notas que ele tira nos testes e da equidade. Então aí ele dá uma média. A região em si não é uma ótima região, porque você nota aqui que tem colégio de nota 1, colégio de nota 3, 4, 2. Porém, para a região, exatamente onde está localizado o nosso imóvel, que é aqui, tem um imóvel de nota 6 e 7. Para a região, é uma das maiores notas. Tirando esse daqui de 10 e esse de 9, os melhores colégios da região são esses. Então, eles tendem a ter uma boa característica, um bom preço. Juntamente a isso, tem aqui a Legoland, que é como se fosse um parque de diversões aqui próximo a esse imóvel. Então, como não é locação de temporada, eu não vou poder alugar para turistas, mas eu vou poder locar esse imóvel para as pessoas que trabalham na Legoland, por exemplo. Tem muito funcionário. Então isso é bem legal. Isso me dá uma boa perspectiva de locação desse imóvel e ter esse cash flow. Edward, você está falando para que eu agora, a partir de hoje, pare de investir no Brasil? Não. Eu estou documentando o que a gente está fazendo. Eu vou ver se num próximo vídeo eu vou lá ainda, antes da gente ir embora para o Brasil, eu vou lá fazer mais vídeos, mostrar todo o imóvel e tal. Eu quero que você entenda esse processo para que principalmente você tenha a mente aberta no sentido de que você precisa ter patrimônio, você precisa comprar imóveis. A forma que você vai comprar imóveis não importa muito, desde que você consiga comprar imóveis mais baratos para que você tenha lucro. Essa é a única regra do jogo. Hoje no Brasil, uma das formas mais fáceis e mais viáveis que a gente encontra é sim através de leilão. Mas você precisa estar com essa mente aberta para fazer negócios. Comece a aprender a entender esse passo a passo e você vai perceber que o jogo de patrimônio ele começa a te dar muitas possibilidades. E aí você começa a aproveitar quando você não fica só nessa, só na bandeira de uma única coisa para fazer. Beleza? À medida que as coisas forem acontecendo, eu vou fazendo mais vídeos como esse. Então, se você não se inscreveu no meu canal, clica no link aqui embaixo. Se você quer aprender a arrematar imóveis de leilão no Brasil, cara, tem um link aqui embaixo da Jornada do Arrematante. Cara, são 3 horas. 3 únicas horas para você aprender a arrematar imóvel no Brasil. Da forma mais fácil e mais barata possível. Você tem pouco capital. Pô, Edu, eu não tenho 30 mil dólares. Não tem problema. Você não precisa disso. Você precisa de 5 mil reais no Brasil para fazer isso. Então, tá aqui embaixo o link na descrição. E nos vemos no próximo vídeo. Se inscreva no canal, cara, para ir acompanhando essa nossa jornada aqui nos Estados Unidos de comprando nosso primeiro imóvel. Fechado? Fiquem com Deus e aquele abraço. Valeu!